Superintendente da Extrans, Alzenir Porto. Superintendente, boa tarde. Boa tarde. Aí eu queria que a senhora explicasse primeiro por que das mudanças e depois por que não está tendo a fiscalização e a orientação do trânsito lá no local. As mudanças se fazem necessário porque nós fizemos naquele trecho uma via semi-exclusiva para ônibus. Então, como existe a necessidade dessa via semi-exclusiva para ônibus, nós tivemos que canalizar esse fluxo de uma forma a permitir essa mudança para a direita, né? Então, no momento em que ela entrasse ali naquela área, saindo do DR, aquela alça que faz um retorno para a pessoa voltar para dentro da Frei Serafim, ficava muito pequeno e não dava tempo que o motorista entrasse na Frei Serafim e saísse da faixa antes de ter a oportunidade de fazer a convergência, que seria entrar na Miguel Rosa. Então, o que foi que nós fizemos? Nós levamos essa alça mais para frente, próximo ao Getúlio Vargas. Agora, não dá para que a população diga, as pessoas que estão, não é a população, aquelas pessoas que estão cometendo uma infração ali, diga que não sabia, porque está lá a placa. Nós não fazemos nenhuma modificação sem antes mudar a sinalização. Mas pode colocar algum agente de trânsito e vertical? Não, ajudar porque você veja bem, com essa os agentes são em números pequenos, as modificações estão sendo grandes, assim nós não teríamos nem agente suficiente para colocar em toda a área que houve uma mudança. Basta lembrar o seguinte, você dirige aqui em Teresina. Se você não aprender a deslocar-se de acordo com as placas e a sinalização, você não vai conseguir dirigir em outro lugar. Então, o motorista, ele não pode se separar da sinalização. A orientação, ele não pode, então, é prestar atenção, observar. Exatamente. Ele não pode jamais se afastar daquelas informações que ele vai encontrar. Ele vai encontrar lá a sinalização semafórica, ele vai encontrar a gestual quando for necessário, vai encontrar a horizontal, a vertical. Então, ele não pode se distanciar dessas obrigações, sob pena de se envolver num acidente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a manifestação dos estudantes. Acabamos de ter aqui a participação do Cássio, que é representante dos estudantes. A senhora viu a entrevista dele e a senhora até me questionava, mas só agora eles levaram esse documento para negociar com a prefeitura? Demoraram, superintendente? A prefeitura quer negociar com os estudantes? Na realidade, a gente vê o seguinte, já foi dito por autoridades, já foi falado por várias pessoas e que a prefeitura se nega a negociar, que a prefeitura, pelo contrário, a prefeitura sempre esteve negociando. O resultado da entrada agora, com essa passagem, no valor que era para ter sido no final de agosto, início de setembro, foi resultado de uma negociação. O doutor Elmano Ferri recebeu comissão e mais comissões, cedeu, voltou atrás, num determinado momento, para que se estudasse, para atender aquela reivindicação feita, abriu espaço, é bom que se diga, inclusive isso, que quando eram 7 pessoas só, foi aberto espaço, inclusive para o Ministério Público, nós encaminhamos ao titular o doutor Fernando Santos, que ontem esteve aqui, encaminhamos uma solicitação, não foi aqui, acho que foi em outra emissora, encaminhamos uma solicitação dizendo que ele fizesse parte daquela equipe que estaria trabalhando dentro da planilha e pedimos que ele fosse ou mandasse um representante do Ministério. Foi um representante do Fórum Estadual de Defesa, que na realidade eu até gostaria de saber qual é o ente jurídico desse fórum, porque na realidade foram eles que... Então, a gente abriu todo um sistema, dizia que era uma caixa preta, abriu-se todo um sistema, buscou-se 17 instituições, lá se colocou, então houve ampla negociação, e em várias emissoras eu ouvi as pessoas dizendo o seguinte, o que for decidido, nós iremos acatar. Foi decidido através de uma comissão grande, respaldo do Tribunal de Contas, que foi lá... enviou um relatório com os resultados e na hora que foi ser implantado, aí vem todo o problema, aí diz, não está havendo negociação, o prefeito não quer receber. Como? Ninguém pautou nada, ninguém buscou nada. Hoje deram entrada, né, eu não tinha nem conhecimento sobre aqui na antessala, que teria sido dada entrada. Então, a partir daí, acredito que o secretário de governo vai analisar e deve fazer contatos, né? Para uma reunião entre o prefeito e os estudantes, ou entre a equipe da prefeitura e o grupo de manifestantes? Bom, isso aí é uma decisão que eu acho que cabe ao nosso secretário de governo. Agora, a gente tem que saber também o seguinte, entre conversar e atender, porque eu ouvi ele falando que seria, primeiro caso, voltar atrás no preço da tarifa. Isso é impossível, gente, está lá. O Estado, aliás, o Brasil inteiro está fazendo reajustes em suas passagens, né? Está reajustando. E a gente vê que Teresina ainda é uma das menores tarifas. Se diz assim, não, foi dado um aumento acima da inflação.
que passou inclusive numa matéria nacional, que foi dado que nós teríamos dado um aumento, que a inflação teria sido de 9 ponto qualquer coisa, nós demos um aumento de 10,50. Na realidade, foi um aumento de 5,25 ou 5,26, porque aquele reajuste ele corresponde a 2 anos. Por que 2 anos? Porque quando deveria ter sido aumentado, reajustado no período de maio, não foi possível, passou para agosto, de agosto passou para setembro, de setembro foi dado 60 dias, que aí o doutor Almano chegou que era para ser feito em dezembro, o doutor Almano disse que não, só em janeiro, com a entrada da integração, e aí o ano passado ficou totalmente sem ajuste. Isso significa dizer, então, esse ano foi dado o ajuste correspondendo a 2 anos. Superintendente, eu tenho aqui uma cópia que eu peguei na internet de um artigo que foi escrito pelo ex-prefeito de Teresina, ex-superintendente da Esttrans, engenheiro civil, Francisco Gerardo, onde ele critica a integração feita pelo prefeito Almano Ferri. Ele diz que, demonstrando insegurança sobre a decisão do aumento da passagem, o prefeito mandou fazer uma auditoria externa para verificar o que chamou de caixa preta, que foi a avaliação da planilha que foi feita no ano passado e que, para justificar o aumento na tarifa, o prefeito resolveu promover a integração das linhas de ônibus de Teresina e o fez de maneira equivocada. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tenho o maior respeito, né, pelo doutor Chico Gerardo. E eu queria só, antes da senhora responder, dizer que nós tentamos muito trazê-lo aqui para essa conversa, mas durante toda a manhã ligamos para o ex-prefeito Francisco Gerardo, inclusive a assessoria também dele, mas não conseguimos a resposta, por isso ele também não está aqui para discutir com a senhora, também dá oportunidade para ele falar. Então, como eu ia dizendo, eu respeito a posição do doutor Chico Gerardo, agora não posso concordar com ela. Primeiro, o prefeito não precisou criar uma integração para justificar o aumento, até porque eles estiveram lá durante muitos anos e acontecia aumento, inclusive, de 37%, porque eu mandei levantar os últimos 10 reajustes e encontrei reajuste de 37%. E nenhum foi na casa do que o doutor Almano forneceu, que foi de 5,26, à vista que eu falei que são 2 anos. Então, equivocada a integração, não. Fugir a questão do plano diretor também não. O plano diretor foi realmente um documento que necessitava, é bom que se diga, era necessário, foi um grande acerto, tinha que existir realmente o plano diretor. Agora, nós tivemos que encontramos um plano diretor que dizia que teria que ter 8 terminais, precisaria aí entre 250 a 300 milhões. O que foi que nós fizemos? Buscamos fazer projetos, nós preparamos projetos, levamos para Brasília, defendemos, eu fui junto para defender os projetos, mostrar para a doutora Luísa, que é quem estava conosco lá, que é do Ministério das Cidades, que era viável o sistema, que Teresina precisava realmente de ser inserida no Pacto de Mobilidade 2, e asseguramos recursos, na ordem aí talvez de 138 milhões. Agora, para quando os recursos? Para agora não. Então, o tempo passa, a fila anda, as coisas modificam. Então, o que a gente vê é, aquilo que era uma verdade ontem, hoje já modifica. Nós estávamos na máquina de escrever. Hoje ninguém mais quer uma máquina de escrever. Hoje você estava com um computadorzinho ali imenso, andava com ele aqui debaixo do braço. Hoje você quer andar com algo totalmente pequeno, que você possa manusear e que tenha uma capacidade imensa. Assim, é a tecnologia que te dá suporte para isso. Então, se hoje nós temos um sistema temporal, e diga-se de passagem, eu não inventei nada, eu digo sempre, eu não sou engenheira, eu sou advogada, mas sou uma pessoa esclarecida, que procura, que vai atrás. Eu posso te dizer, rapidamente eu peguei algumas cidades que iniciou, que hoje ainda é assim, e que vai ser assim, porque aqueles terminais hoje, eles representam muitas vezes peso. É necessário que haja terminal no futuro? Para quê? Para que junte uma demanda, para que torne o sistema mais leve, é bom principalmente para o empresariado. Nesse momento não tem como a prefeitura, por exemplo, eliminar a cobrança da segunda passagem? Nós gostaríamos, ninguém mais do que o nosso prefeito Almano Ferri gostaria disso. Eu te garanto que politicamente e todos os outros aspectos para o doutor Almano Ferri seria um ganho. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis e dizer, empresariado, você vai ter que sustentar isso, porque amanhã nós ficaremos sem transporte. Porque o transporte, ele precisa de um financiamento, ele precisa se sustentar, é assim como a televisão. A televisão ela não pode chegar e dizer, eu vou dar propaganda de graça, campanha de graça, porque ela tem um custo, e ela tem que tirar esse custo. E assim é com o sistema de transporte. Mas o que eu estava te dizendo, Salvador é temporal, Natal é temporal, Bauru é temporal, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, inúmeras outras que isso aqui eu peguei ali na sala, pesquisando aqui no sistema. Então, o que a gente vê é que o sistema temporal, ele permite que você faça
é um deslocamento sem fazer o quê? Sem fazer quilometragem negativa. É melhor ainda para a questão. Se pede aí também o seguinte, 100% de integração. Mesmo com tudo isso, com todo esse sufoco, porque eu acho que essa integração está incomodando a muita gente, menos aqueles que vão utilizá-la. Então, dentro desse período, mesmo com todo esse problema, nós já estamos com 52 linhas preparadas para implementar. Começamos com 33, já vamos passar para 52. Só queremos que nos dê espaço para que nós possamos iniciar, porque só foram 2 dias que nós podemos colocar para a população testar. Então, por favor, nos dê espaço para que possamos completar essa integração que está sendo pedida. Eu queria agradecer demais. Com muitas perguntas, o nosso tempo realmente está apertado hoje. Queria até pedir aqui desculpa aos telespectadores. E o Josinaldo lá de Timon ligou. Nádia, fale das nossas perguntas, nos encaminhamentos. É porque é muita coisa, Josinaldo. Hoje a gente está com o programa um pouco cheio, mas à medida que forem chegando aqui, a gente vai tentando selecionar algumas, pelo menos, para dar satisfação para vocês que estão ligando, participando do Jornal do Piauí. Nós agradecemos demais. A sua participação é muito importante para nós. Doutora Zenil, muito obrigada pela presença e pelas informações e esclarecimentos aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos. Sempre é muito bom estar com vocês, estar nessa emissora, que é muito bem vista, bem ouvida. E muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde.